Meus amigos, hoje nós temos uma notícia para comentar aqui, que é a matéria que Mônica Bergamo publicou na Folha, falando que o PT quer que Boulos abra mão da candidatura ao governo do estado, se lance deputado federal e assim receberia em troca o apoio à candidatura para prefeito em 2024. E também saiu pesquisa para governador de São Paulo. Vamos tentar misturar isso aqui tudo para trazer algumas reflexões, mas antes eu quero pedir a sua ajuda, o seu apoio aqui no canal Politizando, se inscrevendo, ativando as notificações e, claro, se você gostar, deixa o seu like e também comente o que você está achando disso tudo aí. Uma parte das lideranças do PT de São Paulo, diz Mônica Bergamo, já sondou o PSOL sobre um novo desenho para que os dois partidos firmem aliança em 2022. Guilherme Boulos desiste da candidatura ao governo de São Paulo no próximo ano, apoia Fernando Haddad, sai candidato a deputado federal e recebe o apoio dos petistas para se candidatar a prefeito 2 anos depois, em 2024. A proposta para o PSOL ela é tentadora, porque tem mais. Além de 2024, né, o PSOL indicaria o vice e também o candidato ao Senado na chapa petista de Haddad. Aqui a primeira pergunta que eu faço: e como ficaria o PSB nessa história? Eu gravei um vídeo que uma das exigências do PSB para apoiar Lula em 2022 é que o PT abra mão de lançar candidato em 4 estados: Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo e São Paulo. E o Márcio França, até agora, é candidatíssimo do PSB. E aí o PT, de repente, faz uma proposta dessa para o Boulos. Aqui que a gente vai começar a ver que o Boulos tem que ficar muito atento e muito esperto com isso. E o PSOL também. E aí vai oferecer tudo para o PSOL, o lugar de vice e também a possibilidade de concorrer ao Senado nessa chapa aqui. Olha, se eu fosse o Boulos, quem sou eu para sugerir alguma coisa para o Boulos, mas eu tomaria uma decisão, seja ela qual for, pensando agora também, e tomando muito cuidado com agora. Daqui a pouco ele abre mão e acontece algumas coisas e acaba sendo traído já em 2022. E contar com o apoio do PT em 2024 é algo arriscadíssimo. Porque o PT poderia falar muitas coisas. As coisas mudam na política, o PT precisa renovar os seus quadros, vai lançar um nome aqui para ser mais conhecido, ou vai apoiar um outro partido que está fechando uma aliança visando 2026, né, que poderia ser vários partidos. Então é muito complicado você fechar algo agora pensando em 24, sobretudo com o PT, por conta do histórico que ele e Lula possuem em relação a eventuais traições. As vantagens do acordo, aponta Mônica, Boulos poderia se consagrar como um dos parlamentares mais bem votados nas próximas eleições. Eu concordo com ela. Se Boulos opta por esse caminho, ele receberia uma votação muito expressiva. E seria o nome da esquerda para disputar a prefeitura. O PT não tem hoje candidato competitivo para as eleições municipais de 24. A aliança com Boulos resolveria o problema, diz Mônica, e eu concordo também com ela. O PT não tem candidato forte para 24, a não ser que surja alguém, que se filie alguém no partido. Até olhando para o Gilmar Tato em 20, muita gente pensava que seria loucura lançá-lo a candidato. Mas o PT preferiu fazer isso, em várias capitais, não ganhou nenhuma. Hoje tem dificuldades no estado de Minas Gerais, não tem novas lideranças, o Rio de Janeiro também não, em São Paulo não é diferente. Então, de todo jeito, eu acho que em 2024 o PT já não tem tanta alternativa. Então, essa proposta que ele faz aqui, ela pode ser tentadora para o Boulos visando agora 22. Mas para 2024, eu acho que o PT ou vai acabar apoiando o Boulos, o que também seria algo inédito em São Paulo. Eu fiz uma pesquisa aqui e o PT sempre lança candidato, ou ele teria que lançar um candidato ali e esse candidato talvez, assim como foi Gilmar Tato em 2020, não ameaçaria tanto uma votação de Guilherme Boulos. Mas é claro, estamos aí falando de algo, de mera especulação. E quais as dificuldades, aponta Mônica? Convencer o PSOL e Boulos de que o PT honraria um acordo feito com tanto tempo. Poxa vida, né? Como é que o pessoal pode ter esse tipo de suspeita do PT? Bom, pessoal, me perdoe, mas eu não aguentei a ironia, né? Não dá. E aí os petistas acreditam que se Lula for o fiador do compromisso, os pessoalistas poderão ser convencidos da ideia. Gente, puxa vida.
Já setores do PSOL dizem que a aliança poderia ser feita agora, mas com o PT apoiando Boulos ao governo. Olha, é difícil até gravar um vídeo desse assim sem a gente... É porque é uma questão difícil. O PT tem histórico, repito, de traições. Já traiu diversos quadros, né? Os próprios Ciro já foi diversas vezes ali traído pelo PT, enfim. Mas vamos esquecer isso, vamos focar aqui no agora. Apesar da derrota em 2020 do Boulos, ele saiu dela muito maior do que entrou para a prefeitura. O PT não. Então o Boulos agora ele é um quadro de extrema importância no Estado. Se essa importância vai elegê-lo agora em 2022, eu não sei. Eu não sei. O pessoal tem fortes resistências, tem uma rejeição ao partido, que é um pouco da rejeição que o Haddad, que o Freixo tinha lá no Rio de Janeiro. E como eu disse em outro vídeo, quando ele sai do PSOL, ele tenderia a diminuir essa rejeição, mas aí abraça com o Lula e a gente pode ter uma soma de rejeições. Então aqui a gente precisa observar que numa eventual aliança, como os setores do PSOL disseram para a Mônica, o correto era o PT apoiar Boulos, já que o Boulos é alguém que trabalha pela unidade da esquerda, do campo progressista. E ele diz isso quase em todas as entrevistas. Quase em todos os vídeos que ele participa, ele tem convocado para isso. Então ele, né, por estar bem mais forte agora do que o PT, seria naturalmente o candidato a receber o apoio e não a apoiar. E o PT vem num derretimento no Estado. Eu vou trazer aqui os dados que ele atingiu, por exemplo, o auge em 2010 com a Luísa Mercadante, quando teve 35,23% dos votos. Na eleição seguinte, para governador, o Alexandre Padilha teve 18,22% e na última, em 2018, o Luiz Marinho 12,66%. Então uma queda que teve praticamente 1/3 dos votos que teve em 2010. E na pesquisa que a Paraná divulgou ontem, nós temos o Boulos chegando a liderar no 5º cenário. Em outros ele aparece em 2º e 3º. E naquele em que Boulos está junto com o Haddad, Boulos aparece com 12,3%, perdendo para Alckmin e Datena, ganhando por 1,3% do França, e o Haddad aparece com 8,5%. No cenário 2 ele fica em 3º, mas aí não tem o Haddad. No outro cenário ele fica em 2º. Resumindo, já que é uma pesquisa com 5 cenários, eu não vou trazer todos esses números, mas deixarei o link na descrição do vídeo. Boulos ganha num. Haddad, no único que ele aparece, ele fica em 5º. Datena ganha em outros 3 cenários. Todo ano o pessoal coloca o Datena como candidato. Eu não sei se será. O Datena sempre desconversa, mas também fala que recebe convites, enfim. E o Alckmin ganha quando o Datena não aparece. Isso aqui é um indicativo importante. Ou seja, se o Datena não concorrer, como eu acredito que não concorrerá, o Alckmin nas pesquisas de hoje aparece liderando. Mas é necessário a gente observar, porque como eu disse em outros vídeos, o cenário em São Paulo é muito, mas muito complicado. E aqui tem uma pegadinha para o Boulos, porque supondo que Boulos e Haddad se lancem candidatos e ambos percam, a culpa vai ser de quem? Vai ser do Boulos, que não aceita... Isso, a culpa na narrativa petista. Vai ser do Boulos, que não aceitou a proposta do PT. E a questão é, mesmo que Boulos se candidate para o governo do Estado e perca, ele continuará forte para 2024, que é a promessa do PT. Como eu disse antes, o PT não tem alternativa. E o Boulos na cidade se mostrou ser muito mais forte do que o PT. E o Partido dos Trabalhadores está errado com essa proposta? Lula está errado? Não. Eles estão fazendo aquilo que sempre fizeram, pensando no partido e pensando no poder. Então, desse ponto de vista, eles estão corretos. E alguns vão dizer, eles estão fazendo política. Sim. É que eu sou daqueles que ainda acredito, talvez na ingenuidade que pode me caracterizar, de que às vezes é necessário a gente abrir mão de um certo protagonismo, de uma certa hegemonia, em nome sim de um projeto. E alguém pode pensar, mas onde é que isso acontece? Eu vou citar no Ceará, por exemplo. No Ceará, o partido de Ciro Gomes apoiou o PT em 2 eleições seguidas.
Para governador, Camilo Santana foi eleito pelo PT em 2014 e 2018. E agora em 2020, o próprio Camilo, que é do PT, apoiou o candidato do PDT. Então a gente vê que tem momentos, agora em 2022, o PDT vai lançar candidato no Ceará. Não se sabe quem ainda, mas vai lançar. Então eu não sei como é que vai ficar o PT lá. Já tem gente dizendo que o PT deve apoiar o Eunício Oliveira. Gente, a vida é cruel. Outros defendem até que o partido talvez lance candidatura própria. Vamos esperar, o cenário do Ceará está muito nebuloso ainda, não dá para a gente analisar com uma certa perspectiva de futuro mesmo, então não dá ainda. Mas, meus amigos, vamos aguardar que essa questão de São Paulo, essa notícia, claro, tomou conta aí do Twitter hoje, eu acompanhei alguns comentários, a própria turma do PSOL ali, alguns militantes reagiram, né, pediram para o PSOL e para o Boulos manterem a pré-candidatura ao governo do estado, e já tem muita gente alertando, olha, cuidado com o PT, cuidado com o escorpião. Então, assim, eu acho que o Boulos é um quadro que deve se preservar, tem muito potencial, repito, se vai ser eleito, eu não sei, mas é alguém que precisa tomar muito cuidado para não ser queimado, assim como mais uma dessas lideranças que surgem no campo progressista e que eventualmente, né, podem perder o brilho ao se vincular fortemente com o PT e a aceitar todo tipo de proposta e eventualmente até de chantagem que escuta. Meus amigos, é isso, eu agradeço, né? Quem puder, repito, se inscrever, ativar as notificações e, claro, deixar o like e comentar aqui embaixo o que você está achando toda essa movimentação envolvendo Boulos, o PT, o Lula e as eleições de 2022. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.